Chega dezembro e muita gente acaba desistindo já esperando o próximo ano. Então hoje tem muita gente que tá comprometida com o posicionamento digital e com produzir conteúdo, mas acaba deixando para que tudo seja resolvido no próximo ano. O que muita gente não percebe é que quando a gente tem a oportunidade de organizar o nosso posicionamento, de entender o que funcionou, de entender o que não funcionou e de conseguir projetar nossas metas para o próximo ano, já em dezembro, a gente começa janeiro da melhor forma possível. A gente já começa janeiro com um plano. É a mesma história que organizar a rotina no domingo, sabe? Pra semana fluir bem. Então hoje, esse vídeo é um vídeo rápido pra gente falar sobre alguns pontos essenciais pra gente já começar organizando tudo que precisa ser organizado para 2026, para você ter um posicionamento no digital, principalmente para você que está interessado em produzir conteúdo, em ter um posicionamento para trazer mais pacientes, para trazer mais clientes, para conquistar pessoas mais interessadas no seu serviço, para você que faz o marketing como um complemento ao seu negócio, beleza? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Lia, sócia fundadora da Conteúdo e Tal. Nós somos especialistas em criações de estratégias de posicionamento, que envolvem estratégia de marca, estratégia de conteúdo e gestão de tráfego pago. Além disso, eu acredito muito, eu e a Conteúdo e Tal, nós acreditamos muito no posicionamento que torna a internet um lugar mais legal, um lugar mais habitável, que a gente deixe um pouco esse espaço ansioso, deixe um pouco essas fórmulas mágicas, essas coisas engessadas que tanta gente fala, que a gente tanto escuta para estar presente no digital e construa conteúdo de valor, construa conteúdo que é relevante para as pessoas. Então, trazendo alguns pontos aqui. O primeiro é ter clareza. É muito importante a gente ter clareza. E sem a clareza a gente não consegue ser constante. A gente não consegue entender pra onde a gente vai. Como isso tudo é muito confuso, a gente acaba esquecendo o que a gente tá fazendo no meio do furdunço. Principalmente quando as coisas começam a apertar, quando começa a ter muita coisa pra fazer e quando a gente sente que os nossos esforços não estão dando certo. Então, o que é ter clareza? É saber por que você tá fazendo aquilo. Por que você tá produzindo um vídeo? Por que você tá se posicionando? Por que você tá pagando um designer? Por que você tá pagando um gestor de tráfego pago? Por que você tá fazendo tudo isso? Qual que é o seu objetivo? E a partir do momento que você tem isso muito claro, muito bem organizado, seja esse um objetivo de vida, seja esse um objetivo com metas de curto, médio e longo prazo, o que funcionar melhor pra você, mas a partir do momento que você tem isso muito bem organizado, as coisas ficam menos confusas, sabe? E os momentos difíceis são mais fáceis de contornar. Por que eu falo de momentos difíceis? Porque pra quem já tá no digital, ou pra quem pelo menos já entende um pouquinho mais de posicionamento, entende que a gente tem muitos altos e baixos. A gente tem momentos em que a gente faz conteúdos muito bons e que tem muita relevância, que tem muita gente nova chegando, muito feedback bom. Às vezes a gente faz conteúdos que são ruins, e aí a gente tem ruins no sentido de são interpretados de uma forma negativa e as pessoas não gostam, a gente recebe críticas, ou o pior é quando a gente faz, quando a gente se esforça e a gente não tem resultado nenhum. Então, a partir do momento que a gente tem essa clareza, a partir do momento que a gente sabe o que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo, que a gente entende que é ali que a gente vai ficar até ter esse objetivo, até conquistar esse objetivo, a gente também não se deixa influenciar tanto por essas coisas negativas, por essas oscilações ao longo do caminho. Um segundo ponto muito importante, que pode parecer simples, de novo, mas que na verdade não é simples, é entender a sua oferta, entender o seu produto e entender o que você tá oferecendo para as pessoas. Isso, eu vou juntar esse ponto com o próximo, já que é entender o seu público também. Então, a partir do momento que você entende para quem que você tá vendendo, que você entende o que você tá vendendo e que você entende a transformação que você faz, a partir do momento que tudo isso tá muito claro para você, fica muito mais fácil de se comunicar, fica muito mais fácil de fazer uma oferta, fica muito mais fácil de falar sobre um assunto que é relacionado, que não é uma oferta direta, né, mas que é um assunto que é relacionado, que a pessoa que compra de você precisa saber. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha noção, o meu público é XYZ, é muito difícil a gente parar para realmente pensar nesse público, para realmente pensar no que essa pessoa se interessa, no que essa pessoa busca, que tipo de conteúdo pode chamar a atenção dela, não necessariamente um conteúdo que faça sentido com aquilo que você tá vendendo, ou que seja uma explicação exata daquilo que você tá vendendo, mas algo que esteja nesse ambiente e que possa chamar a atenção de uma forma original, de uma forma diferente, ou que seja mais do mesmo, mas que seja um mais do mesmo bem feito. Isso tudo é muito importante. E a partir do momento que a gente tem essas definições muito bem estudadas, a gente consegue fazer com que todo outro processo seja mais fluido. Então, quando a gente pensa em conteúdo, quando a gente pensa em presença no digital, quando a gente pensa em todas essas coisas, na verdade, a gente tá pensando em colocar em ação todas essas definições que a gente tem. A gente tá pensando em chamar a atenção do nosso público a partir do conteúdo, só que esse público tem que estar mapeado antes. A gente precisa estar colocando e agregando valor à nossa oferta e ao nosso produto, mas a gente precisa ter essa oferta e esse produto muito bem desenvolvidos, muito bem entendidos, principalmente na nossa cabeça antes de divulgar. Então, isso tudo é muito importante. Por exemplo, se você é psicóloga e você tá ofertando mentorias
para outros psicólogos, ou você tá ofertando mesmo atendimento psicológico. Você precisa entender quem é a sua persona para cada uma dessas ações. Você precisa entender qual que é o valor agregado para cada uma dessas ações. Você precisa entender o que você vai oferecer, como que você vai conduzir isso, como que você vai explicar isso nos seus conteúdos. E isso vem a partir desse entendimento bem profundo do que é o seu público, do que você está oferecendo do seu produto, de qual promessa. E do que você quer com isso tudo, né? Qual que é o seu objetivo comercial com isso tudo. E aí, o último ponto, de novo, né? Um vídeo bem pra gente pensar juntos. Mas o último ponto é a gente conseguir organizar nossa rotina para abraçar todos os nossos esforços em posicionamento. E aqui, claro, quando eu falo posicionamento, eu falo estar presente no digital, né? Eu falo atualizar as redes, responder os comentários, fazer o conteúdo, ter as métricas, investir em tráfego pago. A gente precisa colocar isso no nosso planejamento, tanto de rotina, pra gente gravar criativos, pra gente gravar conteúdos, pra gente estar presente nos stories, pra gente atualizar, responder os comentários, interagir com as pessoas, mas também em relação à organização financeira, então até onde que a gente pode ir, até onde a gente pode investir, então entender isso, colocar isso na nossa rotina. Por mais que quando a gente trabalhe com marketing pra ser uma coisa secundária, né, pra divulgar o que a gente faz primordialmente, que é o nosso produto, que é o que entra, que é o caixa que entra na nossa empresa, a gente precisa entender que o marketing faz parte da nossa rotina. Se a gente não levar ele com muita seriedade, ele vai ficar de lado. E aí a gente vai perder uma das possibilidades maiores que a gente tem, um dos lugares que os brasileiros passam mais tempo, não só os brasileiros, né, mas principalmente os brasileiros passam mais tempo e que poderiam estar sendo impactados pela nossa transformação, pelo nosso produto, pelo nosso serviço. Uma última coisa que eu queria trazer aqui nesse vídeo é que muitas vezes a gente tem vergonha ou que a gente fica se achando assim, incomodando as pessoas quando a gente for vender, quando a gente vai vender, quando a gente vai oferecer o nosso produto. Mas a partir do momento que a gente tem todos esses pontos, clareza em todos esses pontos, principalmente, né, a gente consegue entender que o que a gente está oferecendo de fato é uma transformação. A gente oferece algo para as pessoas, a gente realmente tá ali contribuindo para elas. E muitas vezes quando a gente quer trabalhar para divulgar mais o nosso serviço, quando a gente quer vender mais, a gente acaba ficando tão ansioso que a gente esquece que na verdade a gente vai estar fazendo um bem para essa pessoa a partir do momento que ela aceitar estar nesse desafio com a gente. Então isso tudo são coisas pra gente pensar, são coisas que vão te ajudar a conseguir construir o seu posicionamento em 2026 e principalmente a se organizar para fazer com que 2026 seja muito mais tranquilo para você. Então, se isso fez sentido pra você, eu te peço pra se inscrever no canal. A gente tá sempre aqui semanalmente postando vídeos e conversas sobre posicionamento no digital, sobre conteúdo, sobre tráfego. Então, todas essas soluções pra realmente fazer com que essa sua jornada no digital seja mais interessante, pra fazer também com que a internet seja cada vez mais um lugar mais habitável, menos ansioso e mais gostoso da gente estar.